Ele havia feito um pacto consigo mesmo de que o amor seria um capítulo encerrado em sua vida. Frio, reverenciado e essencialmente inalcançável. Dentro do hospital, o doutor Maurício era uma lenda famoso, tanto pela sua maestria com o bisturi, quanto pela armadura que envolvia seu coração. Isso até o dia em que uma interna completamente desastrada invadiu sua sala. Junto com os relatórios, desmoronaram sem que ele notasse as muralhas que levou uma vida inteira para erguer ao redor de si. O que se desenrola quando um cirurgião mestre do destino alheio, em uma sala de operações, se vê completamente à mercê do próprio coração. Prepare-se para conhecer a crônica de um desejo latente de decisões arriscadas e de um romance que pode ter um custo impagável. Pode se ajeitar aí porque essa narrativa vai fazer seu pulso acelerar. Antes da gente mergulhar de cabeça nessa história, eu queria te fazer um convite para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like para fortalecer nosso trabalho e ativar o sininho para receber o aviso de cada novo enredo que surgir. E me diz aí de qual cidade você me escuta. Eu vou amar saber. Agora sim, vamos à história. O homem que se recusava a sentir. O Hospital Saint-Laurent era um templo de silêncio e sofisticação. A mistura do cheiro de antisséptico com as fragrâncias sofisticadas dos médicos e executivos que por ali passavam conferia ao lugar uma atmosfera digna de cinema. O piso reluzente refletia as luzes brancas e frias do teto. Tudo ali era milimetricamente calculado e impecável. Exatamente como ele e o doutor Maurício Albuquerque, que cruzava o corredor principal, com passos decididos, o jaleco perfeitamente engomado, a gravata escura sem um vinco e o relógio de aço no pulso marcando o tempo com uma exatidão implacável. Com 38 anos, ele era um dos cirurgiões cardiotorácicos mais renomados do país. Alto de ombros largos, sua simples presença impunha respeito antes que qualquer palavra fosse dita. Os olhos escuros e penetrantes eram desprovidos de calor. A barba bem feita emoldurava um maxilar firme. Sorrir era um ato raro, algo que ele aprendeu a não se permitir. Anos antes ele esteve noivo. Amou com uma entrega total e confiou cegamente até o dia em que descobriu que a mulher que seria sua esposa o traía com outro médico dentro daquele mesmo hospital. A partir daquele momento, Maurício selou compartimentos internos de sua alma, aos quais ninguém mais teve permissão para chegar. Sem envolvimento, sem brechas. Apenas trabalho, foco e controle absoluto. Para ele, sentimentos eram uma falha de sistema. Foi com essa convicção que ele entrou na sala de reuniões, onde os novos internos o aguardavam. Eram 5 jovens, todos com olhares cheios de expectativa e posturas tensas. E foi então que ele anotou. Renata Vasconcelos, sentada na beirada da mesa, realinhava uma pilha de papéis que já estava perfeitamente organizada, um claro sinal de seu nervosismo. O jaleco que ela vestia era novo demais, branco demais, sem as marcas de longos plantões. Seus cabelos longos e castanhos caíam em ondas naturais pelas costas. Sua pele muito clara criava um contraste marcante com seus olhos grandes e incrivelmente expressivos. Ele a viu morder o lábio inferior ao revisar um documento. Maurício notou o gesto e se irritou por ter notado. Ele pigarreou. "Bom dia." Sua voz grave ecoou pela sala. Renata ergueu os olhos e por um instante o ar lhe faltou. Pessoalmente ele era ainda mais magnético. Não era apenas uma questão de beleza. Havia uma intensidade nele, uma seriedade de quem parecia carregar um peso enorme sobre os ombros. No ímpeto de se levantar, ela foi rápida demais. A pasta deslizou de suas mãos e as folhas se espalharam pelo chão. Um silêncio constrangedor se instalou. O coração dela batia descompassado. "Desculpe, Meu Deus." Ela se abaixou no mesmo instante para recolher os papéis, suas mãos ligeiramente trêmulas. Maurício ficou observando. A interna atrapalhada, contrariando seu próprio impulso, ele também se agachou e pegou parte das folhas. No momento em que ele lhe entregou os papéis, seus dedos se tocaram. Foi um contato mínimo, quase um relance, mas foi o suficiente. Uma onda sutil percorreu sua pele. Ele puxou a mão de volta abruptamente. "Atenção aos detalhes é fundamental por aqui, doutora Renata", disse ele com a voz controlada. Ela apenas concordou, sentindo o rosto esquentar. "Sim, doutor. Garanto que não vai se repetir." Ele já estava de pé, imponente como antes,
mas enquanto se erguia algo, o deixou inquieto. O perfume dela não era invasivo. Era suave e quase etéreo, mas de alguma forma impregnou-se nele, e ele odiou o fato de ter reparado nisso. A reunião prosseguiu, com uma enxurrada de diretrizes técnicas, protocolos severos e um nível de cobrança altíssimo. Renata anotava cada palavra com uma concentração feroz, determinada a mostrar que era digna daquela posição. No encerramento, Maurício fechou sua pasta com um baque seco. A partir de hoje, vocês serão alocados em diferentes procedimentos, mas um de vocês ficará sob minha supervisão direta. Os internos trocaram olhares nervosos. Ele percorreu a lista com os olhos e anunciou: Renata Vasconcelos. Ela sentiu o coração parar e depois disparar. Sim, doutor. Ele a fitou por alguns segundos que pareceram minutos. O olhar era firme, quase uma análise. Mesmo nervosa, ela sustentou o olhar, e naquele instante, uma tensão diferente, surgiu uma conexão invisível que se formou entre os dois. Ele foi o primeiro a desviar os olhos. Esteja no centro cirúrgico às 6 da manhã. Não se atrase. Não vou me atrasar. Ele já se dirigia à porta quando ela, sem pensar, o chamou. Doutor Maurício. Ele parou e virou apenas o rosto, aguardando. Ela engoliu em seco. Obrigada pela oportunidade. Ele a estudou por um segundo a mais do que seria necessário. Isto não é uma oportunidade, é uma responsabilidade, e então saiu. No entanto, ao caminhar pelo corredor, a imagem daquela interna desajeitada o perturbava de um jeito que ele não esperava. Ele a viu de joelhos no chão, juntando os papéis espalhados. Os olhos dela, enormes, não conseguiam esconder a vulnerabilidade, e um tremor sutil percorria seus dedos. Ele sentiu o ar pesar nos pulmões. Não, era só a estagiária. E ele já tinha aprendido a lição da pior forma. Não cometeria o mesmo erro. Lá fora, no estacionamento, Renata se apoiou na lataria fria do carro, finalmente soltando a respiração, que nem percebeu estar segurando. O que diabos foi aquilo? Jamais em sua vida se sentira tão exposta diante de alguém. Aquilo ia além do respeito que se tem por um superior. Havia algo mais no ar, uma corrente elétrica que ela não conseguia decifrar. Bastou fechar os olhos por um segundo para a cena se repetir em sua mente vívida. Ele agachado ao seu lado, o calor do toque acidental, o timbre profundo da sua voz, a intensidade daquele olhar que parecia saber de tudo. Mal sabia ela que estava dando o primeiro passo em um território perigoso, pois o homem que se orgulhava de não sentir nada estava prestes a ter suas barreiras testadas, e isso mudaria o destino de ambos. Às 4h40 o som agudo do despertador cortou o silêncio, mas Renata já estava de olhos abertos. O sono tinha sido ralo e intermitente, não pela ansiedade rotineira, mas por uma agitação que ela se recusava a nomear, a expectativa de encontrá-lo outra vez. A escuridão da madrugada ainda dominava a cidade quando ela chegou ao Hospital Sanlan, cuja fachada de vidro e aço era banhada por uma luz fria e artificial. O silêncio que antecede o amanhecer emprestava uma solenidade quase opressiva ao lugar. Com gestos metódicos, ela alisou o jaleco, verificou o coque firme na nuca e puxou o ar para os pulmões, preparando-se. Pontualidade era inegociável. Às 5h58, ela cruzou a porta da ala cirúrgica. Ele já se encontrava lá. Imerso na análise de exames em um tablet, Maurício parecia ainda mais focado, sem a formalidade da gravata. Vestia apenas a camisa social branca, que se moldava discretamente ao seu porte, com o jaleco aberto por cima. As mangas dobradas de forma precisa nos antebraços deixavam à mostra braços fortes. Ele ergueu os olhos no instante em que ela se aproximou. 6 em ponto. Pontual. A voz dele era impassível. Eu avisei que não me atrasaria. O olhar dele a percorreu por um breve instante. Nenhuma maquiagem pesada, nenhum perfume que se impusesse. Era apenas ela com uma beleza natural que o desestabilizou por um milissegundo. Foi ele quem quebrou o contato visual. Hoje o procedimento é uma revascularização do miocárdio. Sua função é observar. Cada movimento, cada decisão. Não encoste em nada sem que eu ordene. Fui claro, cristalino. Renata lutou para manter a compostura profissional. Mas a autoridade na voz dele firme, precisa totalmente no controle, provocava uma reação involuntária em seu íntimo. Dentro do centro cirúrgico a tensão se transformava.
Não havia espaço para nada pessoal. Tudo se resumia à técnica, à precisão, à vida em suas mãos. Ali Maurício era outro. Seus movimentos eram ágeis, sua concentração absoluta. Ele dominava aquele ambiente com a naturalidade de quem nasceu para aquilo. Renata o assistia hipnotizada. A voz dele cortava o silêncio da sala explicando cada passo. Observe o ângulo da incisão. A precisão aqui minimiza os riscos. Instintivamente ela se inclinou para ter uma visão mais clara, um movimento mínimo, mas foi o suficiente. O braço dela tocou o dele. Um contato sutil amortecido por camadas de tecido. Mas a eletricidade que passou entre eles foi inegável. Ele sentiu uma onda de calor que seu corpo registrou antes que a mente pudesse processar. A reação foi imediata, um recuo quase imperceptível para o lado. Controle-se! As horas se arrastaram. Ao final do procedimento, Maurício arrancou as luvas e foi direto para a pia, deixando a água correr sobre as mãos. Ele se concentrou no som da água, tentando acalmar a própria pulsação, quando a voz dela o alcançou próxima demais. Doutor, posso esclarecer um ponto. Ele fechou os olhos por um segundo. Ela sempre queria saber mais. Diga. Ela parou ao seu lado tão perto que ele podia sentir a irradiação do calor do corpo dela. A sua escolha entre a técnica A e a B se baseia exclusivamente no histórico clínico, ou há algum outro fator determinante? A curiosidade dela era palpável, genuína. Não era só para impressionar. Ela queria entender. Ele abriu os olhos e virou a cabeça para responder, encontrando-se a centímetros do rosto dela. Perto demais, sob a luz fria e cirúrgica, os olhos dela pareciam ainda mais luminosos. E ela o encarava de volta sem recuar, inconsciente do terreno perigoso em que estava pisando. Ele se forçou a responder, mas sua voz saiu um pouco mais rouca que o normal. Avaliamos a estrutura do coração no momento. Os exames nem sempre contam a história completa. Ela processou a informação assentindo lentamente e então mordeu o lábio inferior. Ele viu, e foi ali que sua muralha de controle apresentou a primeira rachadura. Ele se afastou de supetão. Estude o caso 214. Quero um relatório completo na minha mesa amanhã. A mudança repentina na voz dele, agora gélida, fez o estômago dela revirar. O que eu fiz de errado? Ainda de costas para ela, ele respondeu. Não, você não fez nada. Apenas está me desconcentrando. E este não é lugar para distrações, doutora. Renata. O nome dela ficou pairando no ar. Ela engoliu em seco, a garganta apertada. Eu não estou distraída. Ele girou a cabeça sobre o ombro devagar. O olhar dele a capturou outra vez, carregado de uma intensidade que era quase uma acusação. É o que eu espero. O silêncio que se seguiu era denso, quase palpável. Ela não conseguia compreender aquela rigidez súbita, mas uma intuição lhe dizia que a causa ia muito além do rigor profissional. Ao sair da sala, o coração dela batia descompassado. E não era pela adrenalina do hospital. Sozinho, Maurício se apoiou na pia com as duas mãos, a cabeça baixa, forçando o ar para dentro. Uma estagiária. Brilhante, atraente e jovem demais. Um erro que ele se recusava a repetir. Ele não ia se envolver, mas a imagem dela mordendo o lábio invadiu sua mente sem pedir licença. E desta vez ele demorou perigosamente mais tempo para expulsá-la de lá. No corredor, Renata andava a passos mecânicos, a mente um turbilhão de sensações confusas. Ele era exigente, distante, praticamente intocável. Mas naqueles breves contatos visuais, ele parecia enxergar sua alma. E isso a desestruturava completamente. Sem que percebessem ambos, haviam iniciado um jogo perigoso e silencioso, de olhares que se estendiam por um instante a mais, e uma tensão que se adensava a cada dia lenta e inexoravelmente. Naquela manhã, os corredores do Hospital Sanlan fervilhavam de atividade, com o tablet firme contra o tórax. Renata atravessava o corredor, sua mente completamente imersa no documento que a manteve acordada durante toda a madrugada. A exaustão era visível nas sombras discretas sob seus olhos, contudo seu olhar mantinha um brilho de pura determinação. Ela estava decidida a ganhar o respeito dele, mesmo que ele agisse como se nada que ela fizesse o alcançasse. Renata. Ao escutar seu nome, ela virou a cabeça e viu o Dr. Daniel Moreira aproximando-se. Um ortopedista na faixa dos 30 anos. O sorriso dele era espontâneo,
uma beleza descomplicada que contrastava brutalmente com a aura quase opressora de Maurício. Olá, doutor. Por favor, só Daniel. Trabalhamos juntos, não estamos em um julgamento. Um riso contido escapou dela. Ele se pôs a caminhar ao seu lado. Ouvi dizer que o Albuquerque é seu novo chefe. Conseguiu passar do primeiro dia. Estou de pé. Imagino que isso já seja uma grande conquista. Daniel sorriu. Ele é um gênio, mas vive como se carregasse o mundo nas costas. Renata pensou por um instante. Ele é rigoroso. Sempre foi o jeito dele. E depois que a noiva o deixou, ficou ainda pior. Uma pontada estranha atingiu Renata no peito. Noiva. A informação a desestabilizou mais do que gostaria de admitir. Eu não fazia ideia de que ele já teve uma noiva. Teve. E os boatos são de que o final não foi nada amigável. Antes que ela pudesse investigar mais, Daniel se inclinou sutilmente na sua direção. Mas vamos esquecê-lo. Já vai almoçar. Posso te levar num café novo que abriu aqui perto. Considere uma missão de resgate da comida deste hospital. O convite a pegou de surpresa. E um sorriso genuíno brotou em seus lábios. Ela não pode aceitar doutora Vasconcelos. A voz profunda veio de trás deles. Ambos se viraram no mesmo instante. Era Maurício, impecável como de costume, com seu olhar sombrio cravado nos dois. Daniel arqueou uma sobrancelha. Estava apenas chamando a Renata para comer alguma coisa. Ela notou o jeito que Maurício falou o nome dela. Renata. Sem o título, sem a formalidade, só o nome. O relatório do caso 214 está finalizado. Ele perguntou, tratando Daniel como se não estivesse ali. Ela apertou o tablet com mais força. Sim, está. Posso lhe entregar neste momento. Então me acompanhe. A instrução foi ríspida, sem margem para negociação. Daniel assistiu à cena com um sorriso irônico. Bem parece que o dever chama. Renata arriscou um olhar rápido para Maurício buscando qualquer pista em sua face, mas ele já tinha dado as costas e começado a andar. Ela foi atrás dele. Os passos dele eram largos e decididos. Ela precisou praticamente correr para conseguir acompanhar seu ritmo. Ao entrarem em sua sala, a porta bateu com uma força desnecessária. O silêncio se instalou. O relatório. Ela lhe estendeu o tablet. Os dedos dele roçaram nos dela de novo. Desta vez nenhum dos dois recuou de imediato. Durou um segundo, talvez dois, mas pareceu uma eternidade. Ele finalmente pegou o aparelho e sentou-se à sua mesa. Ela ficou de pé, sentindo-se sob escrutínio, enquanto Maurício folheava o documento. A quietude era claramente uma tática, um teste à sua resistência. Está bem executado. Ele finalmente quebrou o silêncio. O coração dela disparou. Ah, muito obrigada. Ele ergueu o olhar. Mas precisa aprender a definir suas prioridades. A testa dela se enrugou. O que quer dizer com isso? Convites para almoço podem ser adiados, a busca pela perfeição não. Naquele momento ela compreendeu. A crítica não era sobre o trabalho, era sobre Daniel. O sangue subiu ao seu rosto. Eu estava apenas conversando. Pela primeira vez, ela cruzou os braços, deixando a submissão de lado. Em horário de trabalho, e cumpri todas as minhas tarefas. O olhar dele endureceu. Havia algo novo ali, um vislumbre de desafio. Ele se levantou, contornou a mesa e parou a centímetros dela. Perto demais. Eu não tolero distrações da minha equipe. A respiração dele era quente em seu rosto, trazendo o aroma sutil de um perfume amadeirado. Eu não sou uma distração. Ela rebateu com firmeza. Os olhos dele viajaram por um instante, descendo dos olhos dela, até sua boca, e subindo de volta. É o que espero. A tensão entre eles tornou-se quase palpável. Ela podia ouvir as batidas do seu próprio coração pulsando nos ouvidos. A proximidade dele era avassaladora, a intensidade sufocante, e a expressão em seu rosto ia além da autoridade de chefe. Havia outra coisa, um desconforto, um sentimento de posse, algo que ele não tinha o menor direito de sentir, mas que era inegável. Ela respirou fundo, tentando se recompor. Já posso me retirar. Ele demorou uma fração de segundo a mais para concordar. Pode. Ela passou por ele. Seu braço roçou contra o peito dele ao cruzar o pequeno espaço. Foi acidental, mas o contato pareceu elétrico.
Assim que a porta se fechou, Maurício ficou imóvel no meio da sala, o maxilar travado. O que diabos tinha sido aquilo? Ele não tinha motivo para se sentir daquele jeito. Ela era apenas sua funcionária. Mas a imagem de outro homem a convidando para sair o consumiu com uma irritação desproporcional. Já no corredor, Renata precisou se apoiar na parede por um segundo para se firmar. Seu corpo inteiro tremia. Ele estava com ciúmes. Não era absurdo. Ele era frio demais para um sentimento assim, mas a maneira como ele a olhou não era indiferença. Era um conflito interno. E se existia algo mais arriscado que o desejo, era um desejo reprimido. O hospital se transformava completamente durante a noite. Os corredores se esvaziavam, a iluminação tornava-se mais branda e os sons se atenuavam. Apenas o eco de passos distantes, o bip constante dos monitores e o zumbido do ar-condicionado quebravam o silêncio. Fazia quase 10 horas que Renata estava de pé. Seu coque já perdera a perfeição do início do dia, com mechas de cabelo soltas emoldurando seu rosto cansado. A exaustão pesava em cada passo, mas sua mente se recusava a desligar. Absorta na ficha de um paciente, ela atravessava o corredor da cardiologia, sem notar a falha sutil no linóleo sob seus pés. O bico do sapato de enfermagem prendeu na fenda. O mundo inclinou violentamente, e no instante antes do impacto, um braço forte envolveu sua cintura, e uma mão amparou seu cotovelo, interrompendo a queda. O choque com o piso frio nunca chegou. Tudo congelou. E então o nome dele ecoou em sua mente: Maurício. A pegada dele era inabalável, a única coisa que a mantinha de pé. Sentia a palma da mão dele espalmada em sua cintura, os dedos firmes contra o tecido fino do jaleco. Seu corpo pendia para trás, inteiramente amparado por ele. A distância entre seus rostos era mínima, quase inexistente. O coração dela martelava contra as costelas. Me desculpe. A palavra mal saiu um sussurro. Ele permaneceu em silêncio. Ele sentia o calor dela atravessar o tecido, o contorno suave da cintura sob seus dedos e o ritmo acelerado da respiração dela contra seu peito. Tenha mais cuidado. A voz dele soou, mas a firmeza habitual tinha uma rachadura, uma leve rouquidão. Um segundo se passou. Ela percebeu que continuava amparada por ele, e ele não fazia menção de se afastar. Lentamente ela ergueu o olhar e encontrou o dele. Eram órbitas escuras faiscantes, não apenas com reprovação, mas com a plena consciência do toque, da proximidade, da transgressão. E ainda assim ele não a soltava. Ela sentia a pressão de cada dedo, uma firmeza que era um porto seguro. Já pode me soltar? Ela sussurrou, mas as palavras soaram falsas. Era um pedido que seu corpo não queria fazer. Ele puxou o ar lentamente, uma âncora para a realidade. Com um esforço visível, ele a endireitou, mas suas mãos hesitaram por uma fração de segundo antes de finalmente quebrar o contato. O silêncio que se instalou era pesado, e o corredor deserto parecia ter prendido a respiração junto com eles. Você se machucou? A pergunta dele cortou o silêncio. A preocupação em sua voz era genuína. Ela apenas balançou a cabeça. Não. Obrigada por me segurar. Ele assentiu, mas seu olhar escorregou por um instante, traçando a curva do pescoço dela, a pele exposta onde o jaleco se abria. Ele desviou o olhar abruptamente. Vá para a sala de descanso, por 5 minutos. Você está no seu limite. Eu estou bem. Isso não foi uma sugestão. Um arrepio a percorreu não pela autoridade na voz dele, mas pelo cuidado que ele tentava disfarçar. Ela se virou pronta para obedecer, mas mal havia dado um passo quando a voz dele a fez parar. Renata. Ela estacou, virando-se lentamente. Ele não havia se movido, mas agora as mãos estavam enfiadas nos bolsos do jaleco. A postura dele estava controlada de novo. Tome cuidado. A advertência não era sobre o chão, e ambos sabiam. O ar entre eles havia se tornado denso elétrico. Dentro da sala de descanso, Renata desabou na poltrona, as pálpebras pesando e se fechando por conta própria. Ainda sentia a marca fantasma das mãos dele em sua cintura. O calor, a pressão, o jeito que ele a amparou, não parecia um mero reflexo. Tinha sido instintivo. Enquanto isso, do outro lado do corredor, Maurício entrou em seu consultório, fechando a porta com um clique definitivo. Ele apoiou as 2 mãos na mesa, a cabeça baixa. A imagem dela inclinada para trás e vulnerável em seus braços assaltou sua mente. Ele esfregou o rosto com força.
Isso tem que parar agora. Ele conhecia bem demais o final daquela estrada. Começava com a proximidade, evoluía para o desejo e terminava em perda. Ele não suportaria outra, mas sua lógica era traída pelo corpo que ainda guardava. A memória do encaixe perfeito do perfume sutil dela, da sensação precisa de sua cintura sob seus dedos. Já passava de 1 da manhã e pela primeira vez em anos, Maurício sentia que o controle lhe escapava por entre os dedos. A madrugada avançava em uma calmaria atípica para o hospital. Poucas emergências, corredores silenciosos, uma paz quase inquietante. Com 2 prontuários nos braços, Renata esperava o elevador. O cansaço físico era nada perto da agitação interna que a consumia desde o incidente. Algo fundamental tinha se quebrado, ela sentia. Um zumbido suave anunciou a chegada do elevador. As portas de metal deslizaram e revelaram ele. Maurício. Sozinho. Mangas arregaçadas, gravata frouxa no colarinho. Era o primeiro sinal claro do esgotamento dele. Seus olhares se cruzaram e por um instante o mundo ficou mudo. Vai descer. A voz dele quebrou o silêncio. Ela entrou sem pensar. As portas se fecharam, aprisionando-os em um cubículo mal iluminado e claustrofóbico. Seu dedo foi em direção ao botão do térreo, mas ele já estava aceso. O elevador iniciou sua descida suave e a temperatura pareceu subir alguns graus. A proximidade dele era uma corrente elétrica zumbindo na pele dela, impossível de ignorar. Como você está? Depois do que aconteceu, ele perguntou sem olhá-la. A voz dele era neutra, os olhos fixos na porta. Melhor do que a minha dignidade que ficou estatelada no chão do corredor. Um canto da boca dele se curvou. Um vislumbre de sorriso. Não foi para tanto. Para mim foi. A resposta dela o fez virar o rosto em sua direção. Ela já o encarava. O ar ficou rarefeito naquele espaço confinado com os olhares presos um no outro. E então, um solavanco. E o silêncio do movimento cessando. As luzes tremeram e morreram, mergulhando-os na escuridão total por um segundo. A mão de Renata agarrou o corrimão de metal, o coração na garganta. Calma. A voz dele foi instantânea, um comando baixo e seguro na escuridão. As luzes de emergência se acenderam, banhando a pequena caixa em uma luz vermelha e opressiva. Parados. Entre 2 andares. O silêncio era absoluto. Um riso sem humor escapou dos lábios dela. Você só pode estar de brincadeira comigo. Ele já mantinha o dedo pressionado no botão de alarme. A manutenção não deve demorar. Mas as paredes do elevador pareciam se fechar sobre eles cada segundo mais apertadas. O ar começou a faltar, o ritmo do seu peito acelerando. Não era pânico, era ele. O calor que emanava dele atravessava o tecido do jaleco envolvendo-a. Assustada, a voz dele a pegou de surpresa. Não. A mentira escapou antes que pudesse evitar. O problema não era o elevador. Era ele. Ele se moveu 1 centímetro mais perto num gesto que era puro instinto de proteção. Calma, Renata. Aquele timbre grave preencheu o silêncio do cubículo metálico. Ela ergueu o rosto para encará-lo. O senhor tem sempre essa pose de quem comanda o universo, não é? Ele não desviou o olhar. É uma necessidade. E nos raros momentos em que não está, a pergunta saltou dos lábios dela sem permissão. A pausa que se instalou entre eles era densa, carregada de algo novo. Eu não tenho o luxo de perder o controle, ele finalmente disse. Ela sentiu a garganta secar. Um tranco metálico repentino sacudiu o elevador e o susto a fez perder o equilíbrio. Desta vez não foi só um toque na cintura. As mãos dele a seguraram pelos braços, um aperto firme que era pura proteção. Prensada contra o tórax dele, as respirações dele se tornaram uma só. Ele sentiu a pulsação dela frenética e notou surpreso que seu próprio coração batia no mesmo ritmo caótico. Está tudo sob controle. Ele sussurrou, a voz soando mais como um segredo do que uma garantia. O mundo se resumiu ao contato visual entre eles. O hospital desapareceu. As regras se dissolveram. Restavam apenas os 2 envoltos no silêncio. Quase sem perceber, a mão dele desceu pelo braço dela, um toque leve que percorreu centímetros até encontrar a pele exposta e quente do seu pulso, pulsando. Viva! A consciência do ato o atingiu, mas ele não recuou.
e Renata permaneceu imóvel. A razão gritava para ela recuar, se afastar, mas seu corpo se recusava a obedecer. Doutor. O sussurro dela não era um título, era uma súplica. O olhar dele viajou sem pressa até os lábios dela. No momento em que ela notou a atmosfera entre eles, se tornou quase irrespirável. Não era uma atração explosiva, mas algo que fermentava lentamente, algo que ambos negaram, até se tornar inegável. Ele diminuiu a distância em 1 centímetro, ainda sem contato, mas perto o bastante para que o hálito quente dele acariciasse a pele dela. De repente, um ruído metálico e estridente quebrou o feitiço. A iluminação se estabilizou. O elevador voltou a se mover. A realidade os atingiu. Ele recuou bruscamente como se o contato com ela fosse fogo. Ele baixou os braços, a postura se tornando rígida e impessoal em um instante. Não cruze essa linha, Renata. A voz dele era um bloco de gelo. A mudança abrupta a deixou atordoada. Mas eu não fiz nada. Ele encarou as portas de aço, o maxilar travado. Exato. Quando as portas deslizaram para o lado no térreo, ele foi o primeiro a sair, sem lhe dirigir um único olhar. Por um instante, Renata ficou paralisada dentro da cabine, o coração ainda martelando no peito, os lábios formigando com a lembrança de um beijo que nunca existiu, um quase que doía. Talvez fosse essa a natureza do que sentia, uma intensidade alimentada pelo que não se concretizava. A realidade a atropelou. Paciente masculino, 22 anos, deu entrada às 3 da manhã, com parada cardiorrespiratória durante uma atividade física. A calma aparente do hospital se desfez, dando lugar ao caos controlado de uma emergência. Maurício já estava no centro de tudo, sua voz um comando inquestionável. Sala de cirurgia 3 agora. Renata se esforçava para focar seguindo cada protocolo, mas seu profissionalismo vacilou ao ver a mãe do jovem no corredor, o rosto banhado em lágrimas, suplicando por qualquer informação. Uma pontada de angústia a atingiu. O procedimento foi um campo minado longo, complexo e carregado de tensão. Nas mãos de Maurício, os instrumentos cirúrgicos pareciam extensões de seu corpo. Ele se movia com uma precisão robótica à mente, calculando cada passo, cada decisão sendo uma questão de vida ou morte em frações de segundo. Renata cumpria seu papel atenta e em silêncio, mas uma barreira interna havia ruído. Dessa vez ela não conseguia manter a distância emocional que a profissão exigia. A idade do paciente a assombrava. Era uma injustiça gritante. Após horas de batalha, a estabilidade foi alcançada. Maurício descartou as luvas, o som do látex estalando no silêncio, e soltou o ar que parecia prender a uma eternidade. Conseguimos estabilizá-lo, mas as próximas 24 horas são críticas. A equipe começou a se desfazer. Renata deixou o ambiente estéril da sala de cirurgia e encontrou a mãe do rapaz exatamente onde a deixara. Meu filho vai sobreviver. A pergunta era um fio de esperança. A mulher agarrou suas mãos, buscando uma certeza que Renata não podia dar. Ela vacilou, a dor alheia. Ainda era um território novo e avassalador para ela. Fizemos o impossível por ele. Agora a luta é dele. As palavras mal saíram, e o choro da mulher se intensificou, transformando-se em soluços. As lágrimas ameaçaram transbordar de seus próprios olhos. Apertou com mais força as mãos daquela mãe e fez um voto silencioso. Não abandonaria aquele caso. Muito tempo depois, na solidão da sala de descanso, ela finalmente se permitiu desabar. A porta se fechou e as lágrimas antes contidas rolaram livremente. Não se tratava de fraqueza, mas de empatia. Ela esfregou o rosto, lutando para reencontrar o ritmo da própria respiração. Absorta em sua dor, não ouviu a porta se abrir. Maurício entrou e a encontrou assim de costas, os ombros caídos sob o peso de um silêncio que dizia tudo. Renata. A voz dele a sobressaltou. Ela secou o rosto às pressas. Me desculpe, já estou de saída. Ele encostou a porta, isolando-os do resto do hospital. Não há pelo que se desculpar. Ela se virou, e ele viu a emoção ainda brilhando nos olhos dela. Mas eu deveria ser mais forte que isso. Ele diminuiu a distância entre eles cada passo deliberado. Não. Você precisa aprender a não deixar que isso a consuma por dentro. Ela negou com a cabeça, um soluço preso na garganta. Ele é só um menino. A voz dela se quebrou. Maurício parou a centímetros dela. A proximidade era familiar,
mas a energia havia mudado. A tensão anterior elétrica e cheia de desejo dera lugar a uma conexão mais calma e profunda. Ele ergueu a mão, uma fração de segundo de hesitação, antes de tocar o rosto dela. Seu polegar desenhou um caminho suave sob o olho dela, secando uma lágrima teimosa que escapava. O toque era leve, quase reverente. Por um momento, ela se entregou àquela sensação, fechando os olhos. O toque dele não foi impulsivo. Pelo contrário, era cuidadoso, com uma intimidade que a surpreendeu. Já vi pacientes morrerem, ele confessou a voz mais grave que o de costume. E também já perdi uma pessoa importante fora deste hospital. Renata abriu os olhos, processando a informação. Ele nunca jamais falava da sua vida. A noiva. A palavra ecoou na mente dela. A mandíbula dele enrijeceu, um sinal claro da dor, mas ele não recuou. Eu confiei nela, construí o futuro ao lado dela, e descobri da pior forma que tudo não passou de uma ilusão. Por um instante o olhar dele se tornou gélido. Foi a lição que ficou: manter distância de qualquer coisa que possa me fazer perder o chão. O peso da confissão dele a atingiu em cheio, e então ela entendeu. O que todos viam como frieza era, na verdade, uma muralha construída pelo medo. As mãos dele ainda asseguravam o polegar repousando em sua mandíbula. Ela puxou o ar, buscando coragem. Eu não vou te machucar. Ele a fitou, os olhos escuros e indecifráveis. E eu não posso me arriscar para descobrir se isso é verdade. O silêncio que se instalou entre os dois vibrava com uma energia densa, quase sufocante. Vê-lo assim vulnerável era algo inédito. Num gesto delicado, a mão dela envolveu o pulso dele, não para afastá-lo, mas como uma âncora. Eu não sou ela. A voz dela soou baixa, um segredo compartilhado entre os dois. Ele sentiu o calor dela através do toque, a firmeza sutil de seus dedos, e seu coração respondeu com uma batida forte, um ritmo perigoso e totalmente inoportuno. O instinto de autopreservação mandava que ele se afastasse, que criasse distância, mas algo mais forte o manteve ali. Sua mão deslizou pelo rosto dela, parando na pele macia do pescoço, sentindo o pulsar suave sob seus dedos. A respiração de Renata ficou suspensa, tornando-se mais lenta, mais consciente da proximidade dele. A atmosfera entre eles se transformou de novo. Não era só desejo, era o início de uma conexão. E a ideia disso era muito mais assustadora. Um bip eletrônico vindo do corredor rasgou o silêncio, um lembrete brutal da realidade. Ele recolheu a mão lentamente, como se o próprio corpo relutasse em obedecer ao comando. Retorne para a sua ala. O paciente requer monitoramento contínuo. Ela assentiu, mas antes de se virar, seu olhar encontrou o dele uma última vez. Não havia mais admiração profissional, e sim o começo de um sentimento genuíno. Depois que ela se foi, Maurício permaneceu imóvel, a sensação do rosto dela ainda viva na palma de sua mão. Ele estava cometendo um erro monumental, e a certeza disso vinha do fato de que já não se tratava apenas de atração. Aquilo estava se infiltrando em um território que ele jurara manter inviolável. Se não fosse cuidadoso, Renata tinha o poder de destruí-lo de uma forma que ele talvez não sobrevivesse uma segunda vez. O dia seguinte começou sob um céu cinzento, refletindo a tensão na UTI. O estado do jovem paciente havia se deteriorado durante a noite. A pressão arterial flutuava perigosamente, e os bips insistentes dos monitores criavam uma trilha sonora de urgência. Maurício comandava a situação com sua precisão habitual, mas a rigidez em seus ombros era inconfundível. Renata acompanhava tudo de perto. Ela sentia uma necessidade inexplicável de permanecer ali, ao lado daquele leito. Recusava-se a ir embora. Doutor, a saturação despencou. Alertou Renata, os olhos fixos na tela. Maurício agiu no mesmo instante. Aumente a ventilação agora. No momento em que ela tocou no painel, um dos aparelhos entrou em curto. Um estalo agudo e alto ecoou pela sala. Faíscas dançaram na lateral da máquina. Renata, que estava perigosamente perto, recuou por puro instinto. O susto a fez dar um passo para trás, e seus pés se enroscaram na base de metal de um suporte. O equilíbrio se foi num piscar de olhos. Aquele ambiente, no entanto, não era um corredor vazio. Era uma UT, e lotada um labirinto de equipamentos e fios. Para Maurício, tudo pareceu congelar. Por uma fração de segundo, o mundo aconteceu em câmera lenta. Ele soltou o prontuário
e venceu a distância entre eles em 2 passadas largas. Ele a agarrou antes que a nuca dela batesse na quina do carrinho de emergência. O impacto foi evitado, mas o choque a deixou sem ar. Pálida, Renata estava a poucos centímetros do equipamento que continuava a faiscar. Tirem isso da tomada, todo mundo para trás. A voz dele trovejou. O grito dele carregava mais do que autoridade. Era o som do puro medo. As mãos dele cravaram nos ombros dela. A força era quase dolorosa. Você está bem? Ele perguntou, o rosto a centímetros do dela. Ela piscou, tentando focar. Estou. A resposta saiu fraca, a voz traindo o susto. Ele a arrastou para o corredor, para longe do caos e do perigo. E só quando a porta da UTI se fechou atrás deles, ele percebeu a força com que assegurava os dedos fincados no tecido do jaleco dela, uma necessidade desesperada de confirmar que ela estava ali, inteira. Você podia ter se machucado de verdade, ele disse, a voz agora baixa e carregada de uma emoção crua. Ela o encarou e pela primeira vez viu além da fachada do médico. Viu o pânico nos olhos dele, um pânico que não era profissional, era profundamente pessoal. Eu estou bem, Maurício. Foi a primeira vez que o nome dele saiu dos lábios dela sem o título formal. A forma como ela disse, a intimidade no som, desarmou-o completamente. Ele passou a mão pelo cabelo, uma tentativa frustrada de reassumir o controle. Você sabe o protocolo. Falha elétrica, a primeira regra é se afastar. A bronca soou vazia. Você ficou com medo? Ela afirmou, não como uma pergunta. Ele a encarou, a mandíbula tensa. Não houve resposta, nem era preciso. Os olhos dele confessavam tudo. Ela deu um passo mínimo na direção dele, um gesto que valeu por 1000 palavras. Eu não vou abandonar o caso por causa de um fio desencapado. Um riso curto e sem humor escapou dele. Você de verdade acha que isso tem a ver com o caso? Com a equipe? O silêncio que se seguiu foi denso, o mundo ao redor deles desaparecendo por completo. Ele se inclinou, o espaço entre eles diminuindo perigosamente. Eu não posso perder você. As palavras escaparam ditas antes que a razão pudesse contê-las. Ambos ouviram. Ele fechou os olhos por um momento, rendido. Não adiantava mais negar. Aquilo significava tudo. O coração de Renata ribombava contra as costelas, uma batida descompassada que ecoava a promessa silenciosa que ele fez ao abrir os olhos e encontrá-la. Você não vai me perder. Pairava entre eles algo que ia muito além da mera atração, uma corrente elétrica que zumbia com um perigo latente, um aviso para ter cautela. Num gesto instintivo, a mão dela pousou sobre o peito dele, uma tentativa de acalmar a tempestade que sentia pulsar sob o tecido do jaleco. Ele capturou seu pulso. O gesto não foi de repulsa, mas um convite para que sentisse a conexão. Renata. O nome dela pronunciado por ele naquele instante soou completamente novo, despido de formalidade, carregado de uma vulnerabilidade que era quase uma confissão. A proximidade era a mesma, os rostos a meros centímetros. Mas agora não havia falhas mecânicas. Como desculpa, não havia portas de elevador para salvá-los. Havia apenas a escolha, e ele estava no limiar de romper o juramento que fizera a si mesmo. O olhar dele desceu, demorando-se nos lábios dela, com uma intensidade que falava mais que palavras. Ela sentiu o escrutínio, mas não se moveu, sustentando o momento. O ar tornou-se denso, elétrico, e justo quando ele cedeu, inclinando-se, uma voz cortou o silêncio do corredor. Dr. Maurício. Sua presença é necessária na UTI. A realidade os atingiu como uma onda de água fria. Ele recuou bruscamente, como se despertasse de um sonho. A máscara de profissionalismo retornou impenetrável. Fique aqui, não saia até o equipamento ser consertado. A frieza na voz dele a atingiu, mas os olhos dele contavam uma história diferente. Uma história na qual ele já estava irremediavelmente envolvido. E ambos sabiam disso, no caminho para a UTI. E o coração dele ainda martelava descontrolado. O beijo que não aconteceu pairava no ar, e a tortura daquele quase tornava-se um peso insuportável. Os 2 dias que se seguiram foram uma tortura silenciosa, um período marcado por olhares que se estendiam por tempo demais, por uma tensão palpável, e por frases que morriam antes de revelar o que não devia ser dito. Maurício ergueu uma muralha de profissionalismo, tornando-se mais rígido, mais distante. Essa frieza calculada
feria Renata de uma forma que nenhuma repreensão jamais conseguiria. Renata estava imersa na organização de prontuários na sala de apoio, quando a voz grave dele soou logo atrás. Terminou seu turno. Ela se virou para encará-lo. Ele estava sem o jaleco, vestindo uma camisa social escura que delineava seu corpo com a gravata caracteristicamente frouxa. A exaustão em seu rosto apenas acentuava seus traços marcantes. Terminei. Porque ele hesitou algo que ela raramente via. Preciso falar com você. O pulso dela disparou. Aqui não é o lugar. O olhar dele se fixou no dela. Vamos sair. 20 minutos depois o ar da noite os recebeu. Do lado de fora do hospital, a noite estava fresca, e a cidade iluminada começava a acalmar seu ritmo frenético. Eles andaram em silêncio até uma pequena praça adjacente, um refúgio quase deserto com o ruído distante do trânsito como trilha sonora. Ele parou perto de um banco, mas permaneceu de pé de frente para ela, a distância entre eles íntima demais para ser acidental. O que aconteceu na UTI? Não pode se repetir. Ele começou. E ela sentiu um nó se formar no peito. Você ia me beijar, ela afirmou, a voz firme, sem rodeios. Ele não negou. Eu jamais deveria ter permitido que chegássemos àquele ponto. E por que não? A pergunta dela veio carregada de desafio. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto de frustração, porque já perdi o controle uma vez na vida, e o preço foi alto demais. Ela deu um passo à frente. Eu não sou o seu passado, mas eu sou o mesmo homem que foi traído. Pela primeira vez, a voz dele vacilou, e naquele instante, ela enxergou além da fachada. Não era orgulho ferido. Era uma dor antiga, uma ferida que ainda não havia cicatrizado. É disso que você tem medo de se envolver. O olhar dele era um livro aberto. Tenho medo de perder outra vez. O silêncio que se instalou era diferente. A tensão física dera lugar a uma conexão emocional crua. Ela deu o último passo, seus corpos quase se tocando. Você não pode me perder, ela. Sussurrou a verdade em suas palavras, o atingindo como um soco. Porque você nunca me teve para começo de conversa. O olhar dele caiu para a boca dela, uma rendição lenta e consciente. O ar entre eles vibrava, as respirações se entrelaçando. Renata, ele disse, a voz rouca. Se eu cruzar essa linha, não haverá como voltar atrás. Um arrepio percorreu a pele dela, mas sua resposta foi um desafio. Então cruze. A simplicidade direta dela, desprovida de jogos ou medo, foi o que finalmente o quebrou. A última de suas defesas ruiu. Sua mão ergueu-se lentamente até o rosto dela. Desta vez o toque não era para enxugar uma lágrima, mas para sentir. Seu polegar traçou a linha do maxilar dela. O dedo desceu até o queixo, erguendo seu rosto suavemente. Os olhos dela permaneceram fixos nos dele, uma âncora de coragem sem desviar, sem recuar. Ele se inclinou. O movimento foi deliberadamente lento, oferecendo a ela uma última chance de recuar. Ela não se moveu, e quando seus lábios finalmente se tocaram, não houve urgência, apenas uma profundidade avassaladora, como um reconhecimento de almas. Foi um beijo intenso, lento, carregado com toda a tensão acumulada naqueles dias. A mão dele deslizou do rosto dela para a cintura, puxando-a para mais perto, eliminando qualquer espaço que ainda restasse. O corpo dela moldou-se ao dele, com uma familiaridade desconcertante, como uma peça que finalmente encontra seu lugar. As mãos dela espalmaram-se no peito dele. Ela podia sentir o coração dele martelar em uníssono com o seu. O beijo se aprofundou, ganhando uma intensidade que não era agressiva, mas sim carregada de significado. Era a liberação cuidadosa de cada momento de desejo contido. Ele aprofundou o beijo, e ela respondeu na mesma medida. O mundo ao redor dele se desfez. Não existia mais hospital nem regras. Havia apenas o calor dos lábios, a respiração ofegante e o toque firme em sua cintura que a ancorava a ele. Ele recuou, mas suas testas continuaram coladas. O ar entre eles vibrava, as respirações ainda desencontradas. O olhar dele era outro, desprovido de gelo, sem defesas. Eu lutei contra isso, ele confessou em um sussurro. Um sorriso mínimo surgiu nos lábios dela, como se dissesse eu sei. O polegar dele contornou os lábios dela, um gesto instintivo e revelador. Aquilo mudava tudo. Ela sentiu a gravidade no toque e concordou em silêncio. Contudo, arrependimento
Era uma palavra que não se aplicava a eles. Afinal, algumas fronteiras existem não para intimidar, mas para serem desafiadas, e eles finalmente haviam cruzado a sua. Na manhã que se seguiu, o Hospital Saint-Laurent mantinha sua fachada de normalidade, corredores imaculados, um silêncio reverente e profissionais movendo-se com uma urgência calculada. Para eles, no entanto, o universo havia mudado de eixo. Renata atravessou a ala cirúrgica com uma normalidade ensaiada, vestindo o jaleco como uma armadura, os cabelos presos e a postura irretocável. Por baixo da superfície, no entanto, cada detalhe da noite anterior pulsava em sua memória. A firmeza do toque dele em sua cintura, a lentidão intencional do beijo, a rendição em seu gesto, como se enfim tivesse desistido de fugir de si mesmo. Ela inspirou profundamente antes de abrir a porta da sala de reuniões. Maurício já estava lá, uma estátua de perfeição, tão controlado e distante quanto sempre. Ninguém jamais adivinharia que aquelas mãos agora, analisando exames com precisão clínica, haviam explorado seu corpo horas antes. Ele sequer levantou a cabeça. Concluiu sua revisão e só então ergueu o olhar. O contato durou 1 segundo, mas a intensidade foi sísmica. Ela sentiu a descarga e soube que ele também havia sentido. Temos um procedimento às 10. Ele informou a equipe, a voz cortante e profissional. Foco total. O tom era o de sempre, mas então ele disse: Renata, você me acompanha. Naquela frase algo mudou. Seu nome soou mais baixo, uma confidência no meio da multidão. Daniel, ao lado dela, não só notou a inflexão na voz dele, como também o rubor sutil que coloriu o rosto dela. Dentro da sala de cirurgia, a consciência era outra. Não era apenas a tensão de um desejo reprimido, mas a certeza íntima de quem agora conhecia o sabor do beijo do outro. Ela se policiava para não encará-lo por muito tempo, pois cada olhar a transportava de volta para a sensação da respiração dele se fundindo à sua. Em certo ponto, ao buscarem o mesmo instrumento, suas mãos se roçaram. A barreira da luva estéril foi inútil contra o arrepio que a percorreu. Os olhares se prenderam por um instante sobre as máscaras, e isso bastou. Terminada a cirurgia no corredor, Daniel a abordou. Você parece diferente hoje. Ela se esforçou para parecer casual. Diferente de que forma? Não sei, mais leve. Antes que ela pudesse formular uma resposta, Maurício materializou-se ao lado dele, sua presença magnética e impossível de ser ignorada. Renata, preciso rever o prontuário do paciente da madrugada. Na minha sala. As palavras eram para ela, mas o olhar era um aviso velado para Daniel. Daniel ergueu as mãos em um gesto de rendição. Claro, sem problemas. Não vou atrapalhar. Assim que entraram na sala dele e a porta se fechou, o som do hospital foi substituído por um silêncio denso. Ela parou junto à mesa, ele junto à porta. Uma distância estudada os separava. O vácuo persistiu por vários segundos, até que ela o quebrou. Você vai agir como se nada tivesse acontecido. Ele soltou o ar pesado. Estou tentando proteger você. De quem? Ela retrucou de imediato. Ele venceu a distância em 2 passadas. Do Hospital dos Cochichos. De mim. O coração dela batia descompassado. Eu não preciso ser protegida de você. Ele parou a milímetros dela. A tensão ressurgiu, mas agora era diferente. Não havia dúvida, apenas uma escolha consciente pairando no ar. Renata, se isso se tornar público, sua posição aqui pode ser questionada. Ela não vacilou sob o peso do olhar dele. Então diga que o beijo foi um equívoco e que você se arrepende. O silêncio dele foi a resposta mais eloquente. Sua mão se moveu, os dedos deslizando por uma mecha de cabelo que escapara do coque. Eu não me arrependo de nada, ele confessou, e a respiração dela ficou presa na garganta. Então pare de me tratar como se eu fosse um problema a ser contido. A voz dela saiu firme, cheia de uma nova maturidade. Ele se aproximou ainda mais, o corpo dele quase colado ao dela, o calor entre eles palpável. Você não é um problema, ele murmurou. Você é tudo aquilo que eu não deveria querer. O arrepio que a percorreu foi uma resposta involuntária. Mas você quer. A mão dele encontrou o caminho de volta para a cintura dela, um eco da noite anterior. A diferença era que ali não havia uma praça vazia, apenas risco iminente. Ele inclinou o rosto, a boca a 1 centímetro da dela. Eu quero você desde o primeiro instante em que a vi juntando aquelas folhas no chão. O coração dela disparou.
Suas mãos buscaram apoio na lapela do jaleco dele, um gesto quase frágil. Então pare de lutar contra isso sozinho. E então ele a beijou de novo, um toque mais breve, mas com a mesma carga de intensidade. Quando se afastaram, ambos tinham a certeza de que aquilo era mais que um impulso. Era o início de algo real. E o perigo era que em um hospital os olhares curiosos nunca descansam. E do lado de fora no corredor, uma sombra passou exatamente no instante em que a fechadura da porta estalou. O Hospital Saint-Laurent era uma instituição de excelência, mas também era um ecossistema complexo. Um lugar movido a conversas veladas, olhares que registravam tudo, e uma curiosidade que se escondia sob a máscara da preocupação profissional. Não demorou nem 48 horas depois daquele beijo para os cochichos começarem a ecoar pelos corredores. Primeiro, foi um olhar cúmplice trocado entre duas enfermeiras, no exato momento em que Renata deixava o quarto de Maurício. Logo depois, uma frase solta no meio do refeitório. Você tem se dedicado bastante à cardiologia, não é mesmo? O sorriso de Renata não vacilou. Estou apenas acompanhando os casos do Dr. Maurício. A forma como o nome dele escapou de seus lábios com uma familiaridade perigosa não passou despercebida. Mais tarde, no mesmo dia, ao deixar a UTI, ela escutou a voz imponente da enfermeira-chefe Helena. Uma profissional de longa data, com um olhar que diagnosticava mais que exames e uma percepção afiada. Doutora. Renata. Ao se virar, ouviu um sim. Helena cruzou os braços com uma autoridade serena. Tenha cuidado com as fronteiras que você decide cruzar neste lugar. Um arrepio percorreu sua espinha. Desculpe, não compreendi. Helena a mediu com o olhar em um silêncio que dizia tudo. Faço parte da equipe deste hospital há 20 anos. Já aprendi a identificar quando dois olhares se conectam por tempo demais. A observação foi dita em um tom suave, mas seu impacto foi certeiro. Renata respirou fundo, tentando se recompor. Meu único objetivo aqui é aprender. Com uma leve inclinação de cabeça, Helena respondeu. É o que eu espero. Enquanto isso, do outro lado do complexo hospitalar, Maurício encontrava-se na sala do diretor clínico. Dr. Augusto Prado era um homem de semblante severo, fios de cabelo prateados e uma expressão que analisava cada detalhe. Ouvia alguns burburinhos. Iniciou Augusto passando as páginas de alguns relatórios. Nada formalizado ainda. Maurício se manteve de pé, a postura impecável e a expressão controlada. E esses comentários seriam sobre o que Augusto finalmente levantou a vista do papel. Sobre a sua crescente proximidade com uma das residentes. A atmosfera na sala tornou-se densa. Maurício sequer piscou. Eu supervisiono minha equipe de perto. Sempre foi o meu método. Eu entendo, mas a maneira como as coisas são percebidas por terceiros é crucial. E você conhece bem a política deste hospital em relação a escândalos. Ele conhecia. Talvez melhor do que qualquer um. Foi naquele mesmo lugar que sua vida particular havia se tornado ruínas anos atrás. Augusto encerrou a pasta. Considere isso um aviso amigável. Seria uma pena perder o cirurgião mais talentoso da minha equipe por um deslize que poderia ser evitado. Maurício apenas assentiu. Garanto que não há nada inapropriado acontecendo. A frase soou firme, mas em seu íntimo, ele sabia que a fronteira já havia sido ultrapassada. Mais tarde, enquanto Renata organizava prontuários na sala dele, a porta foi aberta de supetão. Daniel entrou, parou e analisou a cena. Seu olhar permaneceu neles por um instante a mais que o necessário. Atrapalho algum procedimento? Renata sentiu o rosto esquentar. De forma alguma. Maurício respondeu antes que ela pudesse. Pode entrar. Daniel se encostou na parede de braços cruzados. É curioso como você se tornou a sombra dele em tão pouco tempo. O tom era casual, mas a insinuação era pesada. Renata não se abalou. Meu foco é aprender ao máximo. Daniel desviou o olhar para Maurício. Entendo. Um aprendizado bem intensivo. A tensão no ambiente era quase palpável. Maurício se adiantou um passo. Se você tem algo a dizer, seja direto. Daniel o encarou por alguns segundos, antes de exibir um sorriso contido. Relaxe, doutor. Só estou comentando que em hospitais pequenos, qualquer faísca vira um incêndio. Ele se retirou, deixando a porta entreaberta e um silêncio desconfortável para trás. Renata se moveu e fechou a porta lentamente. Isso está começando a fugir do controle. Pela primeira vez,
Maurício parecia genuinamente abalado, passando a mão pelo rosto. Fiz uma promessa a mim mesmo de que jamais misturaria minha vida pessoal com este lugar novamente. Ela se aproximou um pouco mais. Eu não sou um erro. Ele a olhou, e a intensidade em seus olhos era quase física. Não você é a complicação que eu estou disposto a ter. O coração dela acelerou, mas antes que qualquer outra coisa pudesse acontecer, o telefone da sala tocou. Maurício atendeu. Ele ouviu e sua expressão se transformou por completo. Quando indagou ele. O silêncio que se seguiu foi profundo. Ele desligou o aparelho devagar. O que houve? Ela perguntou. Ele a encarou, a voz saindo num tom baixo e grave. Minha ex-noiva está de volta na cidade. Foi como se todo o oxigênio tivesse sido sugado da sala, uma prova de que certas histórias mal resolvidas nunca morrem. Elas apenas esperam o momento oportuno para ressurgir. E talvez o maior desafio deles estivesse apenas começando. O nome dela era Laura Mendes. Renata soube quem era antes mesmo de encontrá-la. O hospital inteiro sussurrava. Ela retornou. Sofisticada, confiante e impecável, Laura se movia pelos corredores, como se o lugar ainda lhe pertencesse, embora o tivesse perdido há muito tempo. Quando Maurício a encontrou no corredor principal, a atmosfera pareceu mudar. Maurício, ela disse com uma intimidade que o tempo não apagou. Laura. Renata observava de longe. A forma como Laura o olhava a incomodava, como se ainda detivesse algum direito sobre ele. Fui convidada para assumir a gestão estratégica do hospital. Laura anunciou, deixando claro que não estava apenas de visita. Ela viera para ficar. Mais tarde, na sala dele, o clima entre Renata e Maurício estava carregado. Ela é deslumbrante, comentou Renata, incapaz de disfarçar o desconforto. A aparência dela é irrelevante. Ela o encarou diretamente. Você ainda tem sentimentos por ela? Ele se aproximou, diminuindo a distância entre eles. Ela me enganou dentro deste mesmo hospital. Aconteceu no mesmo dia em que eu estava escolhendo nosso anel de casamento. A dor em sua voz era palpável. Eu jurei que nunca mais daria a ela qualquer poder sobre minha vida. Mas a dúvida persistia nos olhos de Renata. O que te abalou foi a memória da dor, não a presença dela. A natureza da tensão entre eles mudou, tornando-se uma mistura de ciúme e desejo. Está com ciúmes, ele sussurrou. Eu só não quero servir de passatempo enquanto você lida com fantasmas do passado. Ele tocou a nuca dela com delicadeza. Você não é um passatempo. Você é a única coisa que me faz ter vontade de correr riscos novamente. Aquele momento estava prestes a se tornar um beijo. Foi quando a porta se abriu. Laura entrou e os encontrou perto demais um do outro. Interrompi alguma coisa. Maurício não se afastou de imediato. Estávamos trabalhando. Uma pasta foi colocada por Laura, sobre a mesa, um gesto calculado. Precisamos de um momento a sós, ela disse, e seu olhar, embora polido, lançava um desafio silencioso a Renata. Com a saída dela, o ar na sala se adensou. O que existia entre Renata e Maurício havia transcendido o desejo. Agora pairava uma ameaça real. O verdadeiro desafio para Maurício não era mais reprimir o que sentia, mas sim demonstrar que as correntes do seu passado haviam finalmente se rompido. Laura não perdeu tempo e moveu suas peças. Com frieza estratégica, ela requisitou uma auditoria interna focada na supervisão dos estagiários. Não por acaso o departamento de Maurício foi um dos alvos da investigação. No instante em que Renata leu o comunicado oficial, a intenção por trás daquela manobra ficou cristalina. Não havia espaço para coincidências. Logo em seguida, foi convocada para uma reunião. É nosso dever assegurar que não existam conflitos de interesse, declarou Laura com uma elegância gélida. O recado estava dado e a resposta de Renata veio à altura. A minha capacidade profissional fala por si só, não preciso de validação de ninguém. Um sorriso sutil foi a única resposta de Laura. Veremos. Longe dali, Maurício, ciente da origem do ataque, invadiu a sala dela sem pedir permissão. O que diabos você pensa que está fazendo? Ele questionou. Estou protegendo esta instituição. Ela retrucou, diminuindo a distância entre eles. Isso não tem nada a ver com o hospital, é pessoal. Suas emoções sempre nublaram seu julgamento, ela provocou. O olhar dele tornou-se cortante. Você abdicou de qualquer direito de opinar sobre minha vida
no momento em que me apunhalou pelas costas. Por uma fração de segundo, a máscara de Laura caiu, mas ela rapidamente a recolocou. Meu único interesse é evitar que você jogue sua carreira no lixo por um capricho. Nem pense em usá-la para me atingir. Ele rosnou. Enquanto isso, os boatos no hospital ganhavam força, espalhando-se como veneno. Os corredores se encheram de cochichos e olhares enviesados. A pressão aumentava. Ele tem como se defender, Renata. Você é o alvo mais frágil, Daniel a preveniu. Ao final do dia, Maurício a encontrou em um corredor vazio. Laura falou com você, não foi? Ela perguntou. Não foi direto, mas soou como uma ameaça. Ele se aproximou ainda mais. Eu não vou deixar que nada aconteça a você, ele garantiu. Renata puxou o ar com força. Mas e se a única forma de me proteger for você se manter longe de mim? Ele congelou a centímetros dela. Você realmente acredita que eu tenho forças para me afastar agora? O silêncio dela disse tudo. Com delicadeza ele ergueu seu rosto. Se eu tiver que fazer uma escolha, será sempre você. Naquele momento, o sentimento entre eles se transformou em algo muito mais profundo que atração. Era um compromisso firmado. Mas todo compromisso tem um custo, e Laura já havia deixado claro que não aceitaria uma nova derrota. A notificação oficial chegou numa manhã fria, uma reunião de caráter urgente com a diretoria clínica. Maurício encarou a tela do computador, seus olhos percorrendo o texto em silêncio. Oficializaram uma denúncia contra mim. Ele finalmente disse com a voz grave. Renata sentiu o mundo girar. Sobre o quê? Abuso de poder, favorecimento e relação imprópria com uma interna sob minha responsabilidade. O sangue fugiu do rosto dela. Fui eu. Não foi você. Foi a Laura. Instantes depois, Maurício adentrava a sala do conselho. Na sala, o Dr. Augusto, os demais diretores e Laura, com sua postura serena e impecável. Recebemos um relatório formal a respeito de uma possível quebra de conduta. Augusto iniciou a reunião. E quais são as evidências que sustentam essa acusação? Maurício foi direto ao ponto. Relatos de testemunhas que observaram uma intimidade excessiva. Então a pergunta que selaria seu destino foi feita. Houve, de fato, um envolvimento de natureza pessoal entre vocês. Maurício sentiu o peso de cada palavra que estava prestes a dizer. Ele inspirou profundamente. Sim. Um silêncio denso tomou conta da sala. Laura, por um instante, pareceu surpresa. Ela não contava com a confissão. Esse relacionamento interferiu em suas decisões profissionais ou na avaliação dela. Jamais. Renata é uma profissional brilhante. Cada avaliação que fiz foi baseada unicamente em seu mérito técnico. O senhor tem ciência de que sua atitude constitui uma violação direta do nosso código de ética. Tenho plena ciência. E está preparado para enfrentar as sanções cabíveis. Estou. Do outro lado da porta, Renata esperava o coração na mão. Quando ele saiu, seu olhar era resoluto. Vão instaurar um comitê de investigação. Eles vão te remanejar para outro setor sob nova supervisão por enquanto. O peito dela se contraiu. E quanto a você? Fui afastado de todas as atividades de supervisão até que a investigação termine. Era o primeiro impacto concreto daquela guerra à distância imposta. Eu sinto tanto, ela sussurrou. Ali mesmo, no meio do corredor, ele segurou o rosto dela entre as mãos. Não se desculpe por uma decisão que eu tomaria 1000 vezes. E se o preço disso for a sua carreira? Ele diminuiu ainda mais o espaço entre eles. Eu prefiro abrir mão do meu cargo a ter que abrir mão de você por covardia. À distância, Laura os observava, mas seu olhar carregava algo novo. Não era somente o triunfo da vingança. Era a amarga frustração de quem compreendeu tarde demais a verdade. Maurício não estava vivendo um caso passageiro. Ele estava irremediavelmente apaixonado. O hospital de repente tornou-se um lugar gélido. Renata foi transferida como determinado. Seus dias se tornaram uma sucessão de tarefas mecânicas seguras, mas completamente desprovidas de alma. Um dia seus caminhos se cruzaram no corredor. Foi apenas uma troca de olhares carregada de uma intensidade que desafiava a neutralidade e breve o suficiente para não quebrar as regras.
Naquela noite, o vazio se tornou insuportável. Então o celular dela vibrou. A mensagem era curta. Preciso te ver. Ela lutou contra o impulso, mas a vontade foi mais forte. Pouco tempo depois, eles se encontravam na penumbra do estacionamento deserto do hospital. Isso é uma loucura, ela sussurrou. Eu sei. Mas a distância entre os dois se evaporou, e ele acariciou o rosto dela com uma ternura infinita. Ela permaneceu imóvel. Sinto como se tivessem me roubado um pedaço. Ela admitiu em voz baixa. De mim também. O beijo que se seguiu não foi um impulso, mas uma confluência de urgência, saudade e reafirmação. Ao se separarem, ambos tiveram a certeza de que haviam ultrapassado um novo ponto sem retorno. O que eles ignoravam, contudo, era a figura de Laura na janela do segundo andar, o celular erguido capturando cada detalhe daquela cena. Antes das 8 da manhã seguinte, a fotografia já estava na mesa da diretoria. A imagem era nítida e irrefutável, o beijo no estacionamento. Laura a exibiu para o conselho com uma frieza calculada. A convocação para Maurício foi imediata. Sobre a mesa de reuniões, a fotografia era a única prova necessária. O senhor tem noção da gravidade desta situação. A voz de Augusto era dura, perfeitamente. O ultimato foi claro: romper qualquer laço com Renata para preservar sua posição ou assumir o relacionamento e enfrentar o desligamento imediato. Maurício deixou a sala sem dizer uma única palavra. Não demorou para que a história da foto chegasse até Renata. Os cochichos nos corredores e os olhares atravessados eram impossíveis de ignorar. No final do expediente, ele a encontrou na sala de descanso, a expressão em seu rosto confirmando o pior. O conselho me encurralou. Ele disse a voz grave e cansada. Ela o escutou em um silêncio tenso. Tenho duas saídas. A primeira é eu declarar publicamente que tudo foi um deslize e me afastar de você. A segunda é assumir nosso relacionamento e entregar meu cargo. As palavras dele fizeram lágrimas brotarem nos olhos dela. Maurício, não. Sua carreira... Você não pode jogar tudo para o alto por minha causa. Ele se aproximou, envolvendo o rosto dela com as mãos. Chamar o que nós temos de erro está fora de cogitação. Ele afirmou, o olhar firme. Mas eu não quero ser a causa da sua ruína. Ela sussurrou. Você não é minha ruína, Renata. Você é a minha escolha. Ela respirou fundo, buscando coragem. Então vamos encarar o que vier, mais lado a lado. Sua mão encontrou a dela, os dedos se unindo em um gesto de promessa silenciosa. Naquele instante, qualquer dúvida que restava se dissipou. O momento foi quebrado por uma batida firme na porta. Laura, o conselho está reunido esperando por você. Maurício não desviou o olhar de Renata, apertando a mão dela com mais força. Minha decisão já foi tomada. De mãos dadas com Renata, Maurício adentrou a sala de reuniões. Não havia hesitação em seus passos, apenas a convicção de quem está certo do seu caminho. Eu não tenho a intenção de encerrar meu relacionamento com a doutora Renata, ele declarou com uma clareza que silenciou a mesa. Augusto, o presidente, apenas assentiu. Isso significará a sua remoção imediata da chefia da cirurgia. Anos de dedicação, o prestígio, o reconhecimento. Tudo perdido. Eu estou plenamente ciente das consequências. Maurício respondeu com calma. A exoneração foi formalizada ali mesmo. Assim que saíram da sala, Renata desabou em lágrimas. Você sacrificou tudo. Ele a amparou, enxugando seu rosto com ternura. Uma vez na vida eu me acovardei e deixei um grande amor escapar. Foi o maior arrependimento que já tive. Ele confessou. Não cometerei essa falha uma segunda vez. Então você está escolhendo a gente? Ela perguntou, a voz embargada. Eu estou escolhendo nós. Do outro lado do corredor, Laura observava a cena, o rosto uma máscara de derrota. Em questão de minutos, a notícia sobre a decisão de Maurício varreu o hospital. Ao caminhar por aqueles corredores pela última vez sem o seu título, Maurício o fez com uma postura impecável e a cabeça erguida. Naquela noite, a quietude no apartamento dele era densa, carregada de incertezas. Sinto como se estivesse reaprendendo a respirar. Ele admitiu, e foi quando o celular tocou, quebrando o silêncio. Era o diretor do hospital concorrente, o St. Mary.
A oferta veio sem rodeios, a liderança de um novo e moderno centro cirúrgico com total liberdade de atuação. E o mais crucial, ele teria o poder de montar sua própria equipe do zero. Ao desligar, um brilho de esperança renovada iluminou seu rosto. Acabaram de me oferecer o comando de um centro cirúrgico. Um sorriso largo e emocionado surgiu nos lábios de Renata. O seu brilho ninguém pode apagar. Ele a puxou pela cintura, os olhos faiscando de entusiasmo. E a melhor parte, eu posso montar meu próprio time. A troca de olhares entre eles dizia mais que qualquer palavra. Ele havia abdicado de um cargo, mas conquistado algo infinitamente mais valioso, sua liberdade. O Hospital St. Mary era sinônimo de modernidade, ambição e inovação. Maurício aceitou a proposta, assumindo a nova chefia, com carta branca para implementar sua visão. O primeiro convite oficial que ele fez foi para Renata, que se juntaria à equipe, não mais como residente, mas como médica efetivada. O novo centro cirúrgico floresceu rapidamente, ganhando reconhecimento, atraindo casos de alta complexidade e convites para congressos. No entanto, a maior transformação acontecia entre eles. O receio deu lugar a uma parceria inabalável. No meio de uma reunião, ele a observou com admiração e disse: "Você está se tornando uma cirurgiã melhor do que eu." Ela sorriu, um misto de orgulho e carinho. O que os unia já não era apenas desejo, era a construção de um futuro. Em poucos meses, o centro virou uma referência nacional. Durante uma palestra, o olhar de Maurício encontrou o de Renata na plateia, e ele sorriu. O império que ele estava reerguendo não era apenas de bisturis e salas de cirurgia, era um alicerce emocional. E desta vez ele não estava construindo nada sozinho. O centro cirúrgico do St. Mary já era aclamado como um dos mais vanguardistas da cidade. As agendas viviam cheias, a equipe funcionava em perfeita harmonia, e os resultados eram espetaculares. Naquela noite, porém, a mente de Maurício estava longe de procedimentos cirúrgicos. Ele observava Renata do outro lado do salão durante um evento de caridade organizado pelo hospital. Ela vestia um modelo elegante e sóbrio, mas sua presença era magnética. Os cabelos soltos emolduravam um sorriso leve enquanto conversava com outros colegas de profissão. A imagem da interna insegura que precisava de ajuda a cada 5 minutos havia se desvanecido por completo. No lugar dela, havia uma mulher confiante, uma profissional radiante, uma presença intensa. E ela era dele. Ele se aproximou por trás silenciosamente. Sua mão pousou na cintura dela com uma familiaridade firme e natural. "Doutora Renata parece estar monopolizando todas as atenções da festa." Ele sussurrou perto do ouvido dela. A voz dele, tão próxima, a fez arrepiar. Ela virou o rosto, encontrando seu olhar divertido. "Estou apenas seguindo o exemplo do chefe." Ele arqueou uma sobrancelha provocador. "Que eu saiba, em casa você não me trata com essa formalidade." Um calor percorreu o corpo dela instantaneamente. Ele adorava essas pequenas provocações, mas algo no olhar dele naquela noite era diferente. Havia uma profundidade maior, uma resolução inabalável. Horas mais tarde, de volta ao apartamento, um silêncio confortável os envolvia. Renata retirava os brincos em frente ao espelho quando sentiu a presença dele se aproximando por trás. Maurício não disse nada, apenas a observava pelo reflexo no espelho. Ela sentiu a mudança na atmosfera. "O que foi?" Ele respirou fundo, um som longo e deliberado. "Eu passei a vida inteira planejando meticulosamente cada passo." Ela se virou para encará-lo, e ele se aproximou tomando as mãos dela entre as suas. "Mas agora, pela primeira vez, eu quero fazer algo que não seja nem um pouco estratégico." O coração dela começou a bater mais forte. Soltando uma de suas mãos, ele pegou uma pequena caixa aveludada que estava sobre a mesa ao lado. Renata sentiu como se o ar tivesse sumido de seus pulmões. "Maurício," ela sussurrou enquanto ele abria a caixa, revelando um anel de design simples, elegante e forte como ele. "Eu não quero mais dividir apenas plantões e decisões médicas com você," ele disse, a voz mais baixa e grave que o normal. "Eu quero dividir a vida." Os olhos dela se encheram d'água. "Você tem certeza absoluta?" Um sorriso terno surgiu nos lábios dele. "Eu já tive medo uma vez e perdi. Não vou cometer o mesmo erro." E então ele se ajoelhou. Não houve espetáculo nem pressa,
Apenas uma verdade crua e avassaladora. Casa comigo, Renata. As lágrimas agora escorriam pelo rosto dela sem controle. Não eram lágrimas de dúvida, mas da mais pura e avassaladora emoção. Ela levou a mão à boca tentando processar o turbilhão de sentimentos. Eu nunca nem nos meus sonhos mais loucos imaginei que o médico frio que mal olhava na minha cara no começo, um dia estaria ajoelhado na minha frente. Um riso baixo e rouco escapou dele. Você simplesmente pulverizou todas as armaduras que eu vestia. Ela o acompanhou no gesto, ajoelhando-se à sua frente, para que não estivesse só naquele momento de entrega, e acunou seu rosto entre as mãos. É você. Todos os dias a minha escolha é você. O beijo que veio em seguida não teve pressa. Foi um mergulho lento e profundo carregado de todas as promessas que palavras não poderiam expressar. Enquanto suas mãos encontravam o caminho para a cintura dela, o anel encontrou seu lugar deslizando no dedo dela, como se sempre tivesse pertencido ali. A união deles naquela noite foi além da paixão. Era a celebração de um compromisso que se solidificava. Contudo, um anel no dedo não congela o tempo. A vida, afinal, segue seu curso evoluindo e, por vezes, impondo desafios. As semanas que se seguiram ao noivado foram a prova disso, uma verdadeira maratona. A agenda se dividia entre reuniões de gestão no hospital e os detalhes do casamento, com discussões sobre listas de convidados espremidas entre um plantão e outro, em meio a cirurgias de alta complexidade. Renata flutuava por aí, com um contentamento sereno estampado no rosto e uma luz renovada no olhar. Mas por trás dessa felicidade uma sensação estranha começava a se instalar, uma exaustão persistente, náuseas matinais discretas e uma aversão repentina a certos aromas. Inicialmente ela deu de ombros culpando a montanha de estresse e a rotina insana, mas os sinais persistiram até que numa manhã de rara calmaria sozinha em seu apartamento, a dúvida se tornou grande demais para ser ignorada. Sobre a pia de mármore do banheiro, o pequeno teste de farmácia parecia uma sentença. Cada segundo se arrastava com o peso de uma hora. O som do seu coração era um tambor frenético nos ouvidos. E então, as duas linhas se materializaram, e o mundo ao seu redor mergulhou num silêncio absoluto. A mão voou para a boca tentando conter a lufada de ar que ficou presa em seu peito. Grávida. A palavra ressoou em sua mente um misto vertiginoso de sagrado assustador e absolutamente maravilhoso. Suas pernas fraquejaram e ela desabou na borda fria da banheira. As lágrimas brotaram quentes e repentinas, não de pavor, mas pela pura intensidade daquele momento. E o pensamento inevitável, Maurício, o homem da lógica da estratégia do controle absoluto. E agora, um filho. Ele chegou bem mais tarde do que o usual naquela noite exausto do hospital. O paletó foi para o cabide, o nó da gravata foi afrouxado. Mas seu ritual foi interrompido por uma percepção imediata. O ambiente estava carregado. Renata estava imóvel no sofá, as mãos rigidamente entrelaçadas no colo. Está tudo bem? Ele perguntou com cautela, diminuindo a distância entre eles. Quando ela finalmente ergueu o olhar, ele viu um turbilhão de emoções e um nervosismo que a fazia tremer. A gente precisa conversar. O estômago dele gelou. Sentando-se ao seu lado, ele sentiu a urgência na voz dela. Renata, você está me deixando preocupado. Ela buscou o ar, alcançou a caixinha sobre a mesa de centro e a estendeu para ele. Com a testa franzida em confusão, ele a abriu e encontrou o teste de gravidez. Seus olhos ficaram cravados no objeto, a mente trabalhando a 1000 por hora para processar a informação. Lentamente ele levantou o rosto, o nome dela saindo como um sussurro. Renata. Sua voz, normalmente tão firme, vacilou. Nós vamos ter um filho. O silêncio que se instalou em seguida não era ausência de som, mas um espaço denso, pesado de significado. Ele piscou repetidamente, como se tentasse reajustar o foco da sua própria realidade. Isso é certeza. O brilho nos olhos dela era a única resposta que ele precisava. Absoluta. Ele passou a mão pelo rosto, 1-2 vezes puxou o ar com força e soltou uma risada breve e rouca de incredulidade. E então, num movimento fluido, ele estava de joelhos diante dela. Suas mãos encontraram o ventre dela ainda liso
com uma delicadeza quase sagrada. Em seu olhar não havia sombra de medo, apenas uma profunda reverência. Eu pensava que já tinha experimentado todas as grandes emoções. Ele sussurrou a voz abafada. Mas isso... Ele apoiou a testa na barriga dela, como se buscasse contato com um milagre. Isso aqui é maior que tudo. As palavras dele fizeram as lágrimas dela voltarem a cair, e quando ele levantou o rosto para encará-la, seus próprios olhos brilhavam úmidos de emoção. Você não está passando por isso sozinha, em nenhum momento. Ele a trouxe para si, num abraço que era ao mesmo tempo forte e incrivelmente gentil, como se agora ela carregasse o bem mais precioso do mundo. Eu vou ser pai, ele murmurou contra o cabelo dela. A frase carregava espanto, um orgulho imenso e uma felicidade pura visceral. Um riso molhado de lágrimas escapou dela. O cirurgião todo-poderoso vai ter que aprender a lidar com fraldas. Um sorriso genuíno se abriu no rosto dele. Por vocês eu aprendo qualquer coisa. Sua mão retornou ao ventre dela, pousando ali, com um instinto protetor que acabara de nascer. O mundo deles acabara de se expandir. E ali, em meio a risos, lágrimas, e a súbita reescrita de todos os seus planos, eles tiveram uma nova compreensão do futuro. Aquele amor que havia nascido na sutileza de olhares furtivos e numa tensão quase proibida, agora florescia em forma de vida. Mas a notícia não trouxe apenas alegria. Com ela vieram novos medos, o peso de novas responsabilidades e, quem sabe, o maior desafio de suas vidas. Maurício, o homem que jamais era ansioso, sempre metódico e preciso, começou a sentir a mudança. Agora era comum que ele despertasse na madrugada não por insônia, mas pelo impulso de simplesmente observá-la dormir ao seu lado. Sua mão buscava instintivamente o ventre dela, um gesto inconsciente, para se certificar de que não era um sonho, mesmo que ainda estivessem nas primeiras semanas. O corpo dela mal havia mudado, mas em seu universo interior tudo estava revolucionado. Você está aí me encarando de novo, ela resmungou numa dessas madrugadas ainda de olhos fechados. Um sorriso discreto curvou os lábios dele. Só estou checando se vocês dois estão seguros. Ela abriu um olho curiosa. Vocês dois é... Ele se inclinou e depositou um beijo suave na testa dela. Na dúvida se é um menino ou uma menina, melhor garantir e incluir todo mundo. O riso dela foi baixo e sonolento, mas ela notou algo novo na voz. E no toque dele, uma ternura que ele raramente demonstrava. No ambiente hospitalar, a vigilância de Maurício se intensificou. Ele passou a gerenciar a agenda dela de perto, cortando plantões extensos e insistindo em pausas para descanso. Maurício... Eu não estou doente, ela protestou em uma tarde de braços cruzados e um tom de impaciência. Ele se aproximou sem pressa, o semblante sereno. Eu sei que não está. Sua mão deslizou sobre o tecido do jaleco até repousar na barriga dela. Mas você está carregando a coisa mais importante da minha vida. O peito dela se aqueceu com as palavras. Da nossa vida, ela corrigiu suavemente. Ele a encarou por um instante, um entendimento profundo passando entre eles. Da nossa, mas foi a primeira ultrassonografia que o desmontou por completo. A sala de exames estava na penumbra, o silêncio quebrado, apenas pelo zumbido do aparelho, e o gel frio se espalhava pela pele dela. Maurício apertava a mão de Renata com uma força contida. Seu silêncio era tão denso que parecia preencher o ar, e então o som ecoou, preenchendo cada canto da sala, um galope rápido, forte e inconfundível. O som de um coração batendo. Vivo. Maurício congelou os olhos vidrados na tela, onde um minúsculo ponto de luz pulsava no ritmo da vida. Ali está pulsando. É o coraçãozinho do bebê de vocês. A médica anunciou com um calor na voz que acompanhava seu sorriso. Maurício sentiu a garganta fechar. Ele, o cirurgião que tantas vezes tivera o músculo da vida entre os dedos, agora entendia que nenhuma daquelas batidas importava tanto quanto a que ecoava naquela tela. A pressão dos dedos de Renata nos seus o trouxe de volta. Você está chorando, ela sussurrou. Ele mal se dera conta da lágrima solitária que escorria quente pelo seu rosto. Já escutei o compasso de incontáveis corações, ele conseguiu dizer, a voz embargada. Mas nenhum jamais soou como este. Naquela sala de exames fria e impessoal,
O coração de Renata se encheu de uma ternura avassaladora. Diante dela não estava o renomado cirurgião, mas um homem desarmado sendo apresentado a uma forma de amor que ele jamais imaginara. As semanas se desdobraram em meses, e com elas a barriga de Renata floresceu primeiro como uma promessa sutil, depois como uma curva evidente e orgulhosa. Maurício criou um ritual. Eram conversas sussurradas numa voz grave e baixa, carregadas de uma timidez que revelava um homem ensaiando a paternidade. Com a mão espalmada sobre o calor da pele dela, ele murmurava promessas noturnas para o pequeno ser que crescia ali dentro. Vou cuidar de você sempre. Renata, observando a cena com um sorriso terno, brincou. Ainda não dá para entender o que você fala, sabia? Ele erguia o olhar para ela sério e convicto. Mas eu entendo. E essa certeza era tudo o que importava. A paixão que os unia não se esvaiu. Ela se transformou. Adquiriu uma nova profundidade, um ritmo mais lento e reverente, uma conexão que transcendia a pele. Cada beijo se prolongava, e cada carícia era um ato de adoração, um reconhecimento da maravilha que acontecia. Ele costumava tocar a barriga dela primeiro, com uma delicadeza infinita, antes de trazê-la para seus braços. Era como se o amor deles tivesse ganhado uma nova dimensão. Foi numa dessas noites no silêncio do quarto que ela o questionou: você sente medo? A pergunta dela pairou no ar. Ele demorou a responder. Sinto. A confissão fez com que ela se virasse para encará-lo na penumbra. Medo de quê? Ela insistiu suavemente. Ele buscou o ar. De falhar. De não ser o pai que ele merece. Renata envolveu o rosto dele com as mãos. Você reconstruiu sua vida inteira por nós. Recomeçou do zero. Não conheço ninguém com a sua força, Maurício. Ela levou a mão dele de volta para a barriga. E já é o melhor pai que nosso filho poderia ter. Ele uniu sua testa à dela, um gesto de rendição. Eu sempre pensei que meu legado estaria em uma sala de cirurgia. Um sorriso iluminou o rosto dela. Agora seu legado é a nossa vida. E foi ali naquele momento que a compreensão o atingiu. O império que haviam erguido juntos não se media em prestígio ou em avanços médicos. Sua verdadeira fundação era feita de renúncia, de coragem, para recomeçar, e acima de tudo, daquele pequeno coração, pulsando no ventre da mulher, que havia redefinido seu mundo. O som que rompeu o silêncio da sala de parto não era um simples choro. Para Maurício foi a melodia mais sublime que seus ouvidos já haviam captado. Um som agudo potente que celebrava a vida. Ele apertou a mão de Renata, sentindo o misto de exaustão e êxtase que emanava dela. A noção de tempo se dissolveu durante o parto, cada minuto se esticando ao infinito, até o momento mágico em que o pequeno corpo quente e trêmulo encontrou o peito da mãe. A voz da médica soou clara e feliz. É uma menina linda. As palavras se recusaram a sair. Maurício estava paralisado e hipnotizado por aquela criatura minúscula e absolutamente perfeita, com seus olhinhos cerrados e dedos que dançavam no ar. Ele se moveu com uma lentidão reverente, consciente de que estava na presença de um milagre. Bem-vinda, minha filha. Sua voz saiu num sussurro trêmulo, quebrado pela emoção. Por entre as lágrimas de felicidade, Renata sorriu. Ela tem o formato dos seus olhos. Ele encostou a testa na dela, completando. E a sua força. Nos meses que se seguiram, o silêncio se tornou uma lembrança distante. A casa agora respirava vida. Brinquedos espalhados, o cheiro de leite, gargalhadas súbitas e o cansaço das noites em claro. E no olhar de Maurício, uma nova luz, a da serenidade. Ao cruzar a porta de casa, o mundo do hospital, com toda sua pressão e urgência, ficava para trás. O paletó era trocado pelo calor do colo da filha, e o cirurgião de renome dava lugar a um pai que se especializava em caretas para provocar as melhores gargalhadas. Muitas vezes Renata o espiava da porta, vendo aquele homem outrora conhecido por sua postura rígida e distante, completamente entregue no chão, deixando que dedinhos minúsculos explorassem sua mão. Você está tão diferente, ela comentou em uma noite apoiada no batente da porta, enquanto ele ninava a filha. Sem parar o movimento, ele sorriu. Eu finalmente me permiti ser. Ela caminhou até ele, sentando-se no tapete macio ao seu lado. A menina dormia em seus braços, um anjo sereno e confiante. Se alguém me dissesse naquele meu primeiro plantão
Que o médico arrogante que mal olhava na minha cara se tornaria isso? Ele a olhou com ternura. Você invadiu minha sala desesperada com um relatório que não conseguia preencher. A lembrança a fez rir, e você quase me colocou para fora aos gritos. Ele se inclinou, selando os lábios dela num beijo profundo e sem pressa. Foi a melhor interrupção da minha vida. A carreira de ambos decolava. O hospital se tornara um centro de excelência e Renata se destacava como uma profissional brilhante. Contudo, nenhuma dessas vitórias se equiparava à fundação que ergueram dentro das paredes de seu lar. Anos mais tarde, em um auditório lotado de jovens médicos, uma pergunta veio da plateia. Qual ele considerava o maior feito de sua aclamada carreira? Maurício silenciou por um instante. Sua mente viajou pelas cirurgias inovadoras, pelos prêmios que acumulou pelos convites para lecionar no exterior. Então um sorriso genuíno surgiu. Minha maior realização não consta em meu currículo. Seu olhar varreu a plateia e encontrou o de Renata sentada na primeira fileira, com a filha adormecida em seu colo. Ela reside na coragem que tive para fazer uma escolha quando o caminho mais seguro parecia ser outro. Ao final da palestra, ele não desceu do palco como uma autoridade da medicina, mas simplesmente como um homem. O abraço em Renata e o beijo na testa da filha continham um universo inteiro de significado. Naquele gesto estava a jornada completa, o amor que nasceu em meio à tensão, a renúncia à queda e o reerguimento, a construção de um império e a descoberta de que seu verdadeiro reino era a família. Porque não foi o status que moldou Maurício, nem a insegurança que limitou Renata, mas sim a coragem diária e inabalável de se escolherem uma e outra vez. Assim, a lenda do cirurgião de gelo, que enxergava apenas o órgão pulsante em sua mesa, deu lugar à crônica de um homem, descobrindo que o coração mais vital a ser salvo era aquele que batia em sintonia com o seu. Se essa jornada de alguma forma tocou você, leve isto consigo. O verdadeiro risco não está em se entregar, mas na recusa em sentir. Que você tenha a ousadia de ir atrás do que faz, música, a sua alma pulsar com mais intensidade a cada novo dia. E para quem deseja mergulhar em outras paixões, música e avassaladoras, convido a explorar os outros romances que já temos por música aqui. Eu realmente adorei a sua companhia. Se você gostou, também não se esqueça de se inscrever, deixar aquela curtida e compartilhar esta música. Jornada com alguém que você sabe que vai se emocionar. Agradeço de coração por este tempo juntos. Um abraço apertado e nos vemos no nosso próximo encontro marcado. E é música, música.